Boa noite a todos. Boa noite. Me ouvem bem? Eu já falo meio alto normalmente, né? Então eu tenho que tomar cuidado com o meu tom de voz, que às vezes eu exagero. Mas o Armin, antes de eu começar o nosso bate-papo, falou uma coisa perfeita para nós espíritas. Todos somos profundos conhecedores do Evangelho, do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, mas somos parcos de colocá-los em prática. Esse é o nosso grande problema. A gente conhece, lê, sabe o que tem que fazer, mas pouco fazemos. Aí cada vez que a gente lê, fala, caramba, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Então, na realidade, né, é um contínuo aprendizado. É um contínuo caminhar. Caindo, levantando, não importa quantas vezes cai, mas sempre levanta e continua adiante. Porque é o único caminho da gente aprender, né? A gente é meio teimosinho ainda, é meio cabeçudo, né? Então, vira e mexe, acontece isso com a gente. E o tema que eu escolhi para a gente começar logo no início do ano, o que é ser um cristão? É mais ou menos isso que nós estamos falando. O que é ser cristão? Basta eu me rotular? Basta eu chegar e falar assim, sou cristão, boto um crucifixo no peito, sou cristão, eu adoro o Cristo, sou cristão. Opa, sou mesmo. Verdade? Na realidade, gente, é muito engraçado, porque existem pessoas que se sentem ofendidas ou magoadas por qualquer coisa. A mínima coisa que acontece, a mais leve contrariedade, se sentem humilhadas, desprezadas, a última azeitona do pote, aquela pessoa, ai, por que só acontece comigo? Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz para merecer isso? Nós, infelizmente, muitos de nós, guardadas as proporções, cada um na sua escala, ainda somos assim. Uns reclamam mais, outros reclamam menos, mas ninguém deixa de reclamar. Ainda estamos pensando nisso. Nós não somos capazes de entender que eu tenho que agradecer aquilo que me acontece de bom e que eu tenho que agradecer aquilo que me acontece de não tão bom. Porque tudo o que me acontece, sem exceção, é para o meu aprendizado, é para o meu crescimento, para eu aprender a andar, para eu aprender a crescer espiritualmente. Os erros são os que mais ensinam, são aqueles que mais nos fazem repensar atitudes. E às vezes a gente continua errando, não repensa e não refaz a atitude. Continua fazendo as mesmas coisas, querendo resultados diferentes. Mesma coisa, resultado igual. Não tem jeito. Então, nós não viemos desse mundo para viver no mar de rosas. Nenhum de nós. Nós estamos no mundo de provas e expiações. E por estar no mundo de provas e expiações, somos espíritos ainda endividados, alguns altamente endividados, mas todos endividados. E o passado ainda fala um pouco alto. O passado ainda nos perturba, nos dificulta, nos traz dificuldades. Nós somos muito contraditórios. Nos dizemos cristãos e aceitamos princípios, mas em nome do cristianismo ferimos, agredimos, vilipendiamos e às vezes até matamos. E nos dizemos cristãos. Não se sintam ofendidos, especialmente pelo amor, tá? Estou dizendo é que somos assim, e em nome daquele que foi amor puro, ainda matamos, ainda ferimos, ainda aprendemos, ainda machucamos. Por quê? Porque ainda não aprendemos. A não violência é um dos princípios mais difíceis de serem colocados em prática. Tem uma passagem emblemática de Gandhi que eu acho muito bonita. Vinha vindo uma guarnição inglesa e Gandhi vinha em sentido contrário. O chefe do pelotão, um belo crucifixo pendurado no peito, parou na frente de Gandhi. Gandhi parou. Gandhi estava naquela época brigando pela libertação da Índia, né? Sem dar um grito, sem machucar ninguém, só com as suas atitudes. E o soldado, do nada, deu um murro no rosto de Gandhi. Um murro tão forte que o jogou no chão.
Gandhi levantou-se, limpou o ferimento e ficou olhando para o soldado. O soldado novamente deu outro murro e derrubou novamente. E Gandhi novamente se levantou, não esboçou reação nenhuma, limpou o ferimento. O soldado estava doente para que ele revidasse, porque ele ia massacrá-lo, com certeza. E Gandhi, com aquela tranquilidade: onde que você aprendeu a ser tão covarde? O soldado falou para ele. Ele olhou para o soldado e falou assim: conhece que está aí crucificado no seu crucifixo. Ensinou a não violência. O soldado ficou sem voz ativa, ficou desmontado, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Gandhi simplesmente continuou o seu caminho e foi embora. Então essa é uma das tiradas, das coisas mais emblemáticas da vida de Gandhi. Ele sempre brigou pela não violência. Adorar Jesus é importante, é bonito. Mas a pergunta que eu faço: adorar basta? Basta eu adorar? Adorar não me conduz a nada. O que adianta eu adorar se esse meu adorar eu não acrescento nada para o meu semelhante, eu não acrescento nada para a sociedade, eu não acrescento nada para a vida do dia a dia, eu não acrescento nada de bom no mundo, só em adoração. Qual é a melhor maneira que nós temos de adorar a Deus? Amando nosso próximo como a nós mesmos. Quando eu faço isso, eu tento fazer, eu estou fazendo, estou adorando a Deus, porque Ele me ensinou a fazer isso. Eu não preciso ficar: oh meu Deus, eu te adoro, eu fico lá parado, não faço nada. Eu tenho que colocar em prática as coisas. Fazer coisas melhores para a sociedade, exemplificar. Carregar Jesus no pescoço e não fazer nada com aquilo, e não ser o que significa aquilo, é um grande desafio. Se somos verdadeiros cristãos mesmo, gente, a gente não pode compactuar com o uso de drogas, com aborto, com violência. Se eu me digo cristão e compactuo com isso, tem alguma coisa errada. Eu não preciso ser espírita, não preciso ser católico, não preciso ser presbiteriano, não preciso nem ter religião. Se eu me digo cristão, eu não posso compactuar com isso. É incoerente, completamente incoerente. Então nós temos que ver que o verdadeiro cristão é aquele que coloca em prática o que foi ensinado nos evangelhos. O próprio Mestre Jesus, gente, ele deu exemplo máximo na cruz, se imolou sem fazer um gesto de violência, mesmo não merecendo estar lá. Ainda olhou para Deus e falou: perdoa esses caras aí que eles não sabem o que faz, todos uns moleques perdidos, umas crianças que não cresceram. Esse é o verdadeiro espírito do ser cristão, gente. Nós temos muito ainda que crescer e aprender sobre o verdadeiro comportamento de um cristão. Somos ainda muito suscetíveis, bastante. Eu, particularmente, eu lembro muitas vezes, quando você está numa reunião, você está trabalhando, consegue conversar com o espírito, consegue ser bonzinho, deixar ele tranquilo, conduzi-lo, ele saiu e você sabe: opa, ganhei. Ganhou o quê? Você conversou e fez alguém poder voltar a enxergar a realidade. Você não ganhou nada, você ganhou um amigo, você ensinou. Agora, no seu dia a dia, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu chefe, com o seu subordinado, você age daquela maneira que você ensinou o Espírito a fazer? Esse é um grande desafio. Eu ser autêntico em todos os momentos. Quando eu não sou, eu passo por maus bocados. Eu já passei por isso, e todo mundo que dirige uma reunião mediúnica sabe como é que é. O Espírito joga na tua cara, numa lata. Ah, é? Você mandou ser paciente e você foi assim hoje. Aí você fica com aquela cara de tacho e não sabe nem o que fala, você fica perdido. E agora, meu Deus? Aí você tem que ter a humildade de fazer uma prece: meu Deus, me ajuda aqui que eu me calacrei. Então a prática é outra, gente. O espírita não é melhor que ninguém, tá? Mas ele tem uma obrigação de ser melhor amanhã do que ele foi hoje.
Isso que é ser cristão, isso que é ser fazer o seu melhor. Jesus sempre deixou claro para a gente que os caminhos da evolução passam pelo amor, pela fraternidade pública, a fraternidade mais terna, a verdadeira fraternidade, aquela que não cobra, aquela que não espera retribuição, a fraternidade real, que eu faço porque eu me sinto bem fazendo. E a pergunta que não quero calar: qual de nós sempre faz alguma coisa boa não esperando nada em troca? Só cada um pode responder. Lá no fundinho, a gente sempre quer, obrigado, né? Quando não vem obrigado, você fica, nossa, podia ter pelo menos falado um obrigado. Na realidade, nós temos que ter em mente, quando a gente faz alguma coisa boa, eu vou fazendo aquilo que eu quis fazer e acabou. Se a pessoa agradecer ou não, o problema é dela. Eu não tenho problema nenhum. Eu estou feliz por ter feito. É assim que eu tenho que aprender a viver. É assim que eu tenho que aprender a crescer espiritualmente e começar a me modificar. Para que a gente possa entender bem isso, tem uma história que me deixou muito comigo quando eu escutei pela primeira vez. Na Europa, num canto lá perdido, no fundão da Europa, existia um mosteiro que prestava assistência a todos os necessitados e desesperados. Ficava bem escondidão lá, no final da Europa. Todos os dias, às 6:30 da manhã, eles abriam suas portas a todos os necessitados e todos os deserdados da sorte. Todas as pessoas que tinham dificuldade e problema eram bem-vindas. 6:30 da manhã, religiosamente, todos os dias. As pessoas chegavam, eles davam café da manhã, roupas, agasalhos, ouviam os conselhos deles para aqueles que estavam desorientados, ouviam as súplicas, escutavam, aconselhavam, faziam tudo isso em benefício dessas pessoas. E cada monge daquele mosteiro, cada dia era o responsável por aquele atendimento. Cada dia era um monge. E tinha um monge em especial, que todos os anos da vida dele, mais de 30 anos, ele fazia uma prece todos os dias pela manhã, antes do sol nascer, quando ele acordava. E nessa prece ele fazia exatamente a mesma coisa. Jesus, eu queria tanto te ver. Eu queria tanto te dar um abraço. Eu queria tanto ouvir tua voz. Eu queria tanto poder te abraçar e te sentir e te ver de perto. Todos os dias pela manhã ele fazia essa prece. Passaram-se quase 40 anos. Um belo dia, quando ele acordou um pouco antes do sol nascer, ele ia fazer a sua prece, qual não foi a sua imensa surpresa? E na frente dele estava o Cristo materializado. Em êxtase profunda, ajoelhou-se, segurou as vestes do mestre, abraçou o mestre, Jesus o pegou pelas mãos e levantou. Nesse instante tocou a campainha para atendimento aos necessitados. E ele era o monge responsável pelo atendimento àquele dia. Dividido até o extremo entre a sua obrigação e ficar ali com Jesus, aquele dilema começou a cicatar o seu coração. A sua prece tinha sido atendida, mas e agora? O que ele fazia? Mas a consciência do dever falou mais alto. Mesmo com o coração contrito, apertado, ele saiu, deixou Jesus e foi fazer o atendimento que ele tinha que fazer. Atendeu a todos os necessitados, sem exceção, com carinho, com amor que ele nunca teve antes. Com toda a paz no coração, abraçando a todos, feliz, mas o coração apertado, porque a sua chance da vida tinha passado batido. Jesus tinha chegado para conversar com ele, e ele não pôde, porque ele tinha um compromisso a assumir. No final do dia, quando ele acabou,
de fazer seu atendimento, e voltou chateado da sua cela, sabendo que tinha perdido a chance da sua vida. Quando ele entrou no quarto, qual não foi a sua surpresa quando Jesus estava lá sentado esperando ele? Ele se atirou no chão, ajoelhou-se aos pés do mestre. O mestre levantou novamente e falou sorrindo para ele: se você tivesse ficado, eu teria ido embora. Então isso mostra o caráter de Jesus. Essa história nos mostra quem é Jesus. Nos mostra o que nós temos que fazer com os ensinamentos que ele nos deixou. Ele é o rei que ama os necessitados, que ama os despreparados, os perdidos, os desprezíveis. Ele ama a todos, ele quer ajudar a todos. Esse é o verdadeiro espírito cristão. É o espírito que tem que nortear cada um de nós o ano inteiro, não só no Natal, quando todos nós ficamos mais receptivos. Por que não podemos ficar receptivos o ano inteiro? Não é verdade? Por que a gente não pode ficar tocado daquele jeito que o mês de dezembro nos toca, todos os demais meses do ano, com relação ao nosso próximo, com relação à nossa família, com relação aos nossos desafetos? Né? E hoje, escutando Jorge Alahá, eu achei fantástico ele falar um negócio, eu vou enfiar isso na palestra, porque tem tudo a ver, né? Nós todos nos magoamos, nos chateamos por alguma coisa, né? É só alguém pisar no calo que a gente acha que já está superando tudo, aí você sente o calo do meio para caramba, e às vezes você reage de uma maneira que você achava que não podia mais reagir, mas reagir. Aí você fala, caramba, de novo, não é possível, ainda não cresci. Isso acontece a miúde, infelizmente. Somos assim. Mas ele diz o seguinte, eu achei fantástico, comecei a analisar o que ele falou. Sentimos mágoa, né? Claro, todos nós sentimos mágoa. Não devíamos, mas sentimos. Mas a gente sente mágoa por quê? A gente só sente mágoa por aqueles que a gente ama. As pessoas que nós amamos nos ferem, ou nos deixam em situação difícil, ou têm um comportamento que não esperávamos, a gente se magoa. Mas ódio a gente não sente. Agora, se eu não gosto da pessoa, se eu tenho raiva daquela pessoa, se ela me faz a mesma coisa, eu tenho ódio. Olha a diferença sutil da coisa. Eu só odeio e eu não gosto. Me magoo porque eu amo. Quando eu devia aprender, não magoar nem odiar ninguém, né? Então, mas isso mostra como nós somos e o que nós temos que fazer para superar esse tipo de coisa. Para vencer a nós mesmos. E aí veio a segunda história que eu escutei lá depois. Foi, cara, uma coisa entrou em cima da outra. Né? Dois amigos estavam viajando pelo deserto. Quem viajar pelo deserto, acho que nunca viajou, não sabe nem o que era. Mas estavam, aquele sol escaldante, fazia horas que estavam caminhando, muito amigos um do outro. E quando o calor começa a queimar muito a cabeça, e começa a deixar a pessoa meio cansada, começaram a discutir um ponto de vista, um motivo fútil, uma bobagem. E um deles ficou tão nervoso com o outro, deu um burro nele. Jogou ele no chão. Aí o outro, chateado, levantou-se, pegou seu cajado e escreveu a ele: hoje, meu melhor amigo me agrediu. O cara ficou olhando para ele, continuaram a viagem. Conseguiram chegar no oásis. Belo no lago e tal, entraram para se refrescar. E esse rapaz que tinha sido machucado, ofendido, não sabia nadar. Olha que ele entrou num ponto do oásis que não deu pé, ele começou a se afogar. E o amigo, quando viu naquela situação, era exímio, nadador, mergulhou, foi lá, tirou ele da água e trouxe ele para fora. Aí, ele agradeceu, pegou um cinzel, escreveu numa pedra: hoje, meu melhor amigo salvou a minha vida. Aí o camarada achou aquilo estranho e perguntou: por que quando eu te bati lá no deserto, te fiz um mal, você escreveu na areia? E por que quando eu te salvei hoje aqui, você escreveu na pedra?
Porque os amigos, aqueles que a gente ama, quando nos magoam, a gente tem que deixar o vento do tempo, o vento das tempestades de areia, subir com tudo. E quando nós recebemos um amor, uma salvação, uma amizade, tem que ficar gravada na pedra do coração, para nunca mais sair dali. Eu achei essa lição fantástica. Né? Porque o que nós temos que guardar lá dentro é só o que é bom. Que é ruim, o tempo vai apagar. Naturalmente. Nós até podemos apagar antes, quando a gente se aprende, quando a gente faz um esforçozinho. Né? Então, gente, é impressionante como nós mesmos somos responsáveis por tudo que a gente passa. Vocês param para pensar e analisar? Tudo que eu falei aqui até agora, só tem um único responsável. Cada um de nós. Deus me respeita profundamente. Deus jamais me impõe nada. Ele nunca me premia. Ele nunca me castiga. Ele só me dá isso aqui, ó. Você faz o que você bem entender. Mas nunca se esqueça. Tudo tem consequências. O que você plantou, obrigatoriamente você vai colher. Essa é a regra geral. Então, felicidade ou infelicidade são escolhas que cada um de nós fizemos, pelas nossas próprias atitudes. Acho que é claro isso, né? É difícil aceitar, né? Porque a gente sempre gosta de botar a culpa em outro. Né? Nosso problema no serviço, nosso problema no dia a dia, é o chefe complicado, é o subordinado insubordinado, é a esposa difícil, é o marido complicado, é o filho complicado, mas nunca eu. Quando na realidade, o único responsável por tudo o que acontece, de bom ou de ruim, sou eu mesmo. Pelas minhas próprias atitudes, pela maneira de ser, pela maneira de se relacionar. Então o verdadeiro cristão é aquele que sabe vencer todas essas mazelas. Não é perfeito? Claro que não é. Vai cair, vai levantar, vai refazer, vai mudar de atitude, vai tornar errado depois por muito tempo naquele que ele já soube que não tinha mais errado, até o dia que a gente não vai mais. Quando vai ser isso? Cada um de nós sabe. Né? Cada um sabe onde está o seu ponto fraco. Só cada um de nós sabe. Eu conheço profundamente os meus. Sei onde eu tenho que entrar para me melhorar. E cada um de vocês conhece profundamente os seus. E sabe que hoje eu não dou conta. Mas nós temos que aprender uma coisa importantíssima. Não adianta eu querer fazer coisas mirabolantes. Eu ainda não dou conta de fazer coisas mirabolantes. Mas eu dou conta de fazer coisas simples. Façamos uma vez de cada. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então eu vou somando até o dia que eu consigo fazer uma maior. Até que eu aprenda a fazer uma maior ainda. Até o dia que eu removo montanhas. Removo as montanhas da infelicidade que eu tenho dentro de mim. Porque eu cresci espiritualmente. Aprendi a conviver com amor e fraternidade, sem guardar ranço, sem guardar mágoa, sem guardar tristeza. E teve uma história que eu consegui achar quando nós fizemos o nosso culto nesse fim de ano aqui no centro. Foi um culto muito belo, muito bonito. E eu queria dividir com vocês porque ela resume tudo aquilo que nós estamos falando. Ela mostra claramente qual é o espírito que deve nortear as nossas caminhadas. Diz uma lenda que existiu um quarto rei mago. O nome dele era Artaban. Ele também viu a estrela e resolveu segui-lo no desejo de adorar o Messias, o menino Jesus. Artaban, além de astrônomo, era médico, era natural da Pérsia, era um homem muito rico, era astrônomo, e ele resolveu seguir Jesus também, conhecê-lo e homenageá-lo. O que ele fez? O palácio que ele morava era rodeado de belos jardins, flores raras, árvores frutíferas com frutas exóticas. Era seguidor de Zoroastro. Zoroastro, para quem não conhece, criou uma religião no século VII a.C.,
que se caracterizava pelo dualismo ético entre o bem e o mal. Ele seguia essa ideia de Zoroastro. E uma noite, reuniu-se com todos do conselho da sua religião e convidou-os para, junto com ele, seguir o Mestre Jesus, porque ele tinha combinado com Baltazar, Melchior e Gaspar, todos iam conhecer o menino Jesus. Ele conhecia os 3 magos. Mas os amigos acharam que a empreitada era bastante difícil, bastante complicada, né? Atravessar um deserto para ver uma estrela, sem saber o que era, né? Acharam aquilo meio fora da casinha, digamos assim, né? E resolveu sozinho. O que ele fez? Vendeu boa parte do seu patrimônio, comprou uma safira, um rubi e uma pérola, para oferecer como tributo ao Messias. Convidou todos para seguirem mais uma vez. Mais uma vez, todos se negaram. E apesar do descrédito dos amigos, ele preparou o seu melhor cavalo, juntou provisões e de madrugada saiu rápido para combinar, encontrar com os 3 reis. Eles combinaram o dia, hora que eles iam esperar. Para que ele conseguisse chegar no lugar marcado que ele tinha combinado, a tempo, ele tinha que cavalgar dia e noite. E assim ele fez, durante quase 2 dias seguidos, para chegar em tempo, para poder resolver ir com eles. Faltava mais ou menos umas 3 horas para ele chegar no lugar combinado. O seu cavalo já estava escurecendo, o seu cavalo empinou assustado, porque Artaban viu no chão uma coisa esquisita, foi chegar perto para ver, e era um rapaz que estava caído, praticamente morto. Já estava amarelado, já estava com aquela aparência de morto. Ele era médico, né? Ele examinou e achou que ele tivesse morrido, né? E ficou com o coração triste, porque ele não podia fazer mais nada. A hora que ele levantou para ir embora, ele sentiu um puxão na túnica. Era a pessoa que estava no chão, que estava viva. Aí, um dilema imenso dentro dele, né? Socorro o cara, e se eu socorrer, eu vou perder o meu encontro, ou vou embora e largo para lá e se dane tudo, né? Mas a sua bondade era muito grande. Ele não pensou 2 vezes. Ficou 3 horas seguidas cuidando da pessoa, até que ele se recuperasse, ficasse bem, seguro. Ele alimentou, fez curativos, ajudou, fez ele se recuperar, deixou com ele provisões e medicamentos e saiu em um foguete para tentar chegar, sabendo que já não adiantava muita coisa. Chegou lá no lugar que ele tinha combinado, não tinha ninguém. Vazio, vazio, vazio. Sem saber o que fazer, bem perdido, olhou no monte de pedras e tinha um pergaminho. E nele estava escrito: Artaban, te esperamos, mas conforme combinado, seguimos viagem. Você não chegou no horário combinado. E ele sabia que agora ele não tinha nem como ir, porque estava com o cavalo cansado, sem provisões e sem nada. O que ele podia fazer? Ele voltou para a Babilônia, voltou lá para a sua cidade, vendeu a Safira, comprou provisões, comprou camelos e sozinho fez a viagem para ir até Belém conhecer Jesus. E, chegando lá em Belém, a cidade estava quieta, vazia, aquele silêncio esquisito, né? E viu uma casa pobre, a porta entreaberta, escutando um choro de criança. Entrou na casa, tinha uma jovem mãe embalando o seu bebê. E a mãe entrou, conversou com a mulher. Ela falou: olha, os 3 reis estiveram aqui, deram incenso, mirra e ouro e foram embora. Mas já foram embora há algum tempo. E ele assim decepcionado, né? Poxa, perdi novamente. Né? E a criancinha levantou a mão para ele até.
Ele estava assim embevecido com a criança quando escutaram uma gritaria, uma confusão, aquele desespero, barulho de espada, mãe gritando, aquela confusão toda. Era Herodes que tinha acabado de mandar matar todos os bebês. A mãe, desesperada, escondeu-se num canto da casa, cobriu o seu bebê com uma manta, para que ele não chorasse, para que ela não fosse descoberta. E ele ficou no vão da porta parado, olhando toda aquela confusão. Um oficial chegou para entrar na casa, para passar por cima dele, para ver quem tinha dentro da casa. Ele falou para o oficial: olha, não tem ninguém aqui nessa casa. Eu estou aqui nessa porta para dar de presente esse rubi, para mostrar que a primeira coisa que a pessoa que chegasse aqui daria esse rubi. O guarda não pensou duas vezes, né? Pegou o rubi e avisou o resto: ó, vamos embora, aqui não tem ninguém. E aí ele ficou pensando: caramba, eu cometi um grande crime, eu menti, né? Mas ele mentiu e vendeu o rubi. Ficou só uma pedra. E aí, desesperado, saiu novamente pelo mundo e saiu em tudo quanto é lado possível e imaginável. Ele, para onde ele passava, ele começou a pensar: caramba, duas das dádivas que eu tinha comprado para dar para o Mestre Jesus, eu já tive que dar, fiquei sem. A safira e o rubi já era, só estou com a pérola. Mas continuou a sua jornada à procura do rei de Israel. Passou por lugares onde a fome, a miséria eram imensas. Estabeleceu morada em cidades onde os enfermos morriam na miséria. Visitou oprimidos, em calabouços e escravos das prisões. Em um mundo cheio de angústia e sofrimento, ele não achou ninguém para adorar, mas muitos desgraçados para ajudar. Alimentou os que tinham fome, cuidou de doentes, confortou prisioneiros. Os anos foram se passando sem que ele percebesse. E quando ele deu conta, lá se tinham passado 33 anos. Ele de cabelo branco, velho, pronto para morrer, e não tinha conseguido achar quem ele estava procurando. Quando ele se deu conta, ele estava novamente em Jerusalém, onde ele já havia passado algumas vezes e não tinha encontrado Jesus. A população estava reunida na cidade por ocasião da Páscoa. E ele percebeu uma agitação estranha. Vendo um grupo de pessoas que eram da sua etnia, perguntou o que estava acontecendo. E todos aqueles que se dirigiam para a mesma direção, apressadamente. Aí eles responderam para ele: nós vamos para o Gólgota. 2 ladrões vão ser crucificados. E com eles um homem chamado Jesus de Nazaré, que dizem ter feito coisas maravilhosas entre o povo, mas os sacerdotes exigiram sua morte, porque ele se diz filho de Deus. E Pilatos o condenou a ser crucificado por ser ele o rei dos judeus. Artaban achou que era chegado o tempo de oferecer a sua pérola. Quem sabe com ela, ele não podia evitar que Jesus fosse crucificado e comprar o rei. Ao seguir a multidão rumo ao Gólgota, um grupo de soldados apareceu arrastando uma moça jovem, toda machucada, com a roupa rasgada, ensanguentada. A jovem, num arroubo de desespero, atirou-se aos pés de Artaban e disse-lhe que seu pai era mercador na Pérsia, mas faleceu cheio de dívidas. E aqueles homens a queriam vender como escrava para que pudessem pagar a sua dívida. Artaban tremeu. Uma grande dúvida se estabeleceu dentro do seu coração. E agora? Ele tinha a possibilidade, talvez, de salvar Jesus. Mas essa moça, o que ele faria? Então, ele colocou uma pedra na mão da moça, dizendo a ela que aquela joia era para ela pagar os seus algozes. Assim ela fez, e assim ela conseguiu ser liberta. Logo depois, o dia virou escuridão profunda. Uma forte tremor de terra abalou tudo aquilo ali. As paredes das casas racharam. Soldados fugiram desesperados e apavorados, mas Artaban e a moça recém-liberta protegeram-se debaixo das muralhas da cidade. Mas
Mesmo assim, Artaban foi atingido por uma pedra imensa na cabeça. E ele foi ferido mortalmente. Repousou no chão, colocou sua cabeça nos colos da moça e pediu perdão a Deus por não ter podido adorar o Messias e ofertar os presentes que ele tinha trazido de tão longe por tanto tempo. Por 33 anos, procurava Jesus e nunca tinha visto a sua face. Então, uma voz suave veio dos céus e lhe falou: Artaban, quando viste enfermos, deste socorro. Quando vistes alguém com fome, destes de comer. Quando viste alguém condenado injustamente, deste a liberdade. Quando viste alguém em perigo, ofereceste ajuda. Em verdade te digo que quando fizeste tudo isso a um dos meus irmãos, foi para mim que você o fez. Uma alegria radiante iluminou o rosto de Artaban. E aliviado, saiu dos seus lábios um longo suspiro, e ele pensou aquela longa viagem de 33 anos, assim como sua vida ali terminada. O quarto rei mago finalmente tinha encontrado o seu rei. Os preséptios de Natal ainda não contemplam a imagem do quarto rei. Dizem que é porque ele sempre chegava atrasado aos lugares em que Jesus poderia estar, já que os pobres e miseráveis viviam pedindo sua ajuda, ele nunca se negava a socorrê-los. Artaban achava ter falhado na sua missão, sem saber que tinha e que havia encontrado o verdadeiro Cristo durante toda a sua vida. O rei que ele procurava estava encarnado em todos os pobres e estropiados e desgraçados do seu caminho. Possamos descobrir em cada um de nós o rei mago que representa o verdadeiro espírito de solidariedade do cristianismo. Então, essa pequena história que termina o nosso bate-papo e deixa como uma reflexão para cada um de nós. Somos verdadeiros cristãos? Cada um de nós consegue ser um Artaban? Cada um de nós consegue fazer o seu melhor? Uma reflexão que só a cada um de nós cabe fazer, somente a cada um de nós sabe o que deve ser feito para que assim sejamos um dia. Que a paz de Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine e nos dê um ano de paz, de equilíbrio e de harmonia. Graças a Deus.